Bom dia, meus irmãos. É uma alegria renovada estarmos aqui mais uma vez para podermos compartilhar verdades da palavra do Senhor. Conforme o pastor Miranda havia dito, o estudo que nós teremos agora pela manhã, aproximadamente 2 meses, ele havia sido ministrado aqui para o grupo de jovens, mas haja vista a necessidade de nós podermos abranger mais esses conceitos e podermos reafirmá-los, relembrá-los. Então, o pastor Miranda julgou importante nós virmos e trazermos esse mesmo estudo para que assim todos nós possamos ter uma compreensão mais exata, sobretudo de algo que nos caracteriza, sobretudo de algo que nos marca como denominação. É por isso que o título da nossa exposição é justamente esse que nós temos aí. Porque somos congregacionais conservadores. Muito embora o tema que nós iremos considerar abrange não só a nossa igreja, a igreja congregacional, mas também outros grupos, em especial o grupo batista, mas fica justamente a necessidade de nós podermos nos identificar, e esse assunto ele vem justamente ao encontro dessa necessidade. Então, o que nós iremos estudar hoje é um pouco do sistema de governo congregacional. Sistema de governo congregacional. Então, antes de nós adentrarmos no estudo propriamente dito, a título de leitura introdutória, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler 2 versos. Versículos 22 e 23, que são os 2 últimos versículos deste capítulo. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. Todos abriram? Efésios 1, 22 e 23. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, no caso a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até o versículo 23, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, conforme nós temos aí, hoje nós vamos investir um pouco do nosso tempo considerando o nosso sistema de governo. O que vem a ser isso na prática? O que vem ser isso de fato? Tem a ver justamente na maneira, na forma como nós somos conduzidos, como nós somos orientados. É comum, sobretudo quando nós conversamos com algumas pessoas, se atribuir a propriedade de uma determinada igreja, de uma determinada denominação, a determinados líderes. A gente escuta muito isso no nosso dia a dia. Mas, e em nosso caso? Em termos daquilo que nos responsabiliza como seres humanos, como crentes, como é que a igreja congregacional ela é gerida? Como é que a igreja congregacional ela é dirigida? Quem é o seu chefe? Quem é o seu dono? Sob a perspectiva humana. Será que há? Será que não há? Então, não sei se os irmãos já se fizeram essa pergunta, já se interrogaram em relação a esse aspecto. Se fizeram e procuraram as respostas, sobretudo de acordo com aquilo que a Bíblia diz, os irmãos vão chegar à conclusão daquilo que nós ensinaremos nessa manhã de hoje. Caso não, vai ser justamente a oportunidade da gente aprender, em termos humanos, como é que a nossa igreja ela é dirigida, a igreja congregacional, e como é que se dá isso em relação à palavra? Teríamos base bíblica? Não teríamos base bíblica? Então, a gente vai trabalhar justamente esse ponto na manhã de hoje. Então, na manhã de hoje, eu queria que nós considerássemos isso, mas não só falássemos do nosso sistema de governo. Na parte introdutória, a gente vai destacar também outros sistemas de governos para que a gente possa nos contextualizar. Então, o nosso tema hoje, ele está relacionado à eclesiologia. O que é isso? A doutrina da igreja. Então, quando nós lemos a palavra de Deus,
a gente consegue aprender, a gente consegue observar vários temas, várias doutrinas, seja em relação a Deus, seja em relação a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à salvação, e não é diferente em relação à igreja. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, a gente observa várias coisas que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos ensina em relação à igreja, a sua origem, a sua natureza, os seus componentes, os seus sacramentos. Então, a gente vai estudar hoje esse aspecto da teologia, da doutrina bíblica, que é justamente a eclesiologia, ou seja, o ensinamento bíblico, a doutrina bíblica em relação à igreja de Deus. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai considerar os seguintes pontos. Primeiramente, a gente vai considerar os tipos de governo. Quais são os tipos de governos que nós temos que são desenvolvidas nas mais variadas igrejas? Quais são? Como é que eles se caracterizam? É o que a gente vai ver na primeira parte do nosso estudo. Depois, a gente vai aprofundar o nosso estudo, ou seja, a gente vai considerar, sobretudo, o sistema congregacional, que é o nosso sistema, não necessariamente por causa do nosso nome, porque nós somos congregacionais no nome, mas quando a gente fala em relação a sistema de governo, a gente vai ver que um deles é justamente o sistema congregacional. Não só nós que somos congregacionais, mas caracteriza, por exemplo, o Grupo Batista. Então, esse sistema de governo congregacional que dá nome à nossa denominação, que dá nome ao nosso grupo, ele não é uma coisa específica nossa, mas também outros grupos cristãos o adotam no que diz respeito à direção das suas respectivas igrejas. Então, a gente vai aprofundar qual é o fundamento teológico, qual é a base que nós temos, qual é o alicerce principal que nós temos para nós defendermos o nosso sistema de governo, para nós enxergá-lo na Bíblia e vermos que somos congregacionais por aquilo que a Bíblia nos diz, por aquilo que a Bíblia nos fala. Mas não só isso. Além de nós vermos o fundamento teológico, a gente vai ver o fundamento bíblico. Vamos considerar algumas passagens, sobretudo passagens do Novo Testamento, que nos mostra, que nos ensina, de acordo com o ensino do Novo Testamento, que o governo congregacional é aquele que encontra respaldo, é aquele que era vivenciado, era aquele que era aplicado nos tempos da igreja do Novo Testamento. Mas nós não iremos parar apenas no fundamento teológico. A gente vai ver um pouco da dinâmica do governo congregacional. Na prática, como é que se dá o governo congregacional? O que é que ocorre? Quais são os seus componentes? Qual é o processo em si? Então, a gente vai ver. E depois, a gente vai encerrar com algumas aplicações de ordem prática para que a gente possa fazer as devidas constatações em relação ao nosso estudo. Então, esse vai ser o nosso esboço na manhã de hoje. Vamos ver tipos de governos, fundamento teológico do governo congregacional, que é o nosso governo, fundamento bíblico do governo congregacional, e vamos ver como é que se processa esse governo na sua prática, na sua dinâmica. Certo, meus irmãos? Então, antes de nós adentrarmos ao estudo propriamente dito, considerando o primeiro ponto, eu queria saber se há alguma dúvida, alguma pergunta disso que nós já colocamos em termos introdutórios, essas considerações gerais. Caso haja, a gente tentará esclarecer, tentará explicar, para que não haja nenhuma dúvida, até porque é uma coisa sequenciada, e na medida que a gente vai entendendo o primeiro ponto, vamos entendendo o segundo, e aí vamos chegando a uma conclusão. Então, que alguém tem em relação daquilo que a gente vai trabalhar na manhã de hoje? Não? Podemos seguir? Podemos, sim ou não? Assim está certo. Somos congregacionais, por isso que eu pergunto. Certo? Meus irmãos, a primeira coisa que a gente tem que ver são os tipos de governos. Então, não há como a gente separar esse aspecto da vida da igreja. E quando eu falo da vida da igreja, eu falo no sentido geral, englobando, inclusive, a igreja romana ou a igreja católica. Quando a gente vai olhar para as mais variadas igrejas, sobretudo aquelas que não têm nenhuma doutrina firme, uma doutrina fundamentada, a gente observa que cada uma delas, cada uma das igrejas cristãs, ela é regida por um sistema de governo, talvez consciente, talvez inconscientemente. Então, não há como nós separarmos, não há como nós dissociarmos.
Na medida em que você tem uma igreja, na medida em que você tem um corpo de Cristo ali reunido para adorar, você inevitavelmente, obrigatoriamente, vai ter que enxergar como aquela igreja é regida, qual é o seu governo, como é feito o exercício da sua administração. Como eu falei, pode ser a igreja romana, pode ser as igrejas neopentecostais, as igrejas pentecostais, não importa. For igreja, ao analisarmos a vida daquela igreja, mesmo que seja inconsciente, a gente vai constatar, há um sistema de governo, há uma forma como aquela igreja ela é gerida. E na medida em que nós colocarmos, como nós iremos colocar, alguns desses tipos de governos, a gente vai ver que cada uma dessas igrejas vai se encaixar em um desses governos, cada uma delas. Então, a pergunta que se faz, a interrogação que se faz é, quais são então os sistemas ou os tipos de governos que nós temos sendo aplicados nas mais variadas igrejas cristãs? Quais são? Nós temos o primeiro tipo de governo, que é justamente o governo episcopal. O que vem a ser? Eu vou falar lá na frente. Temos um segundo sistema de governo, o governo presbiteriano. O que é? Como é que ele ocorre? A gente vai ver lá na frente. E temos o nosso, que é justamente o sistema de governo congregacional, que vai ser mais detalhado, mais mastigado, mais aplicado. Então, não há como nós fugirmos a esta regra. Ou a igreja ela tem um sistema episcopal de ser dirigida, ou a igreja tem um sistema presbiteriano, ou a igreja tem um sistema congregacional. Claro que há algumas poucas que dizem que não tem governo nenhum. Mas na medida que você diz que não tem governo nenhum, que você é regido, segundo eles, pela orientação divina, já acaba sendo um certo tipo de governo. Mas, no geral, em termos de igrejas cristãs, cada uma delas vai se encaixar em um desses três tipos de governos. Ou o governo episcopal, ou o governo presbiteriano, ou o governo congregacional. Podem se misturar? Até pode, que para o homem tudo é possível, nesse sentido, mas fica um pouco complicado. Basicamente, você vai ver que essas igrejas elas vão se pautar por um desses três tipos de governos. Então, como é que eles são? Quais são as suas características principais? Sobretudo destacando o governo congregacional. É o que nós vamos ver a partir de agora. O primeiro tipo de governo é o governo episcopal. O primeiro tipo de governo é o governo episcopal. Então, no poder ou no governo episcopal, o poder de mando está centrado nos bispos, ou num bispo em particular. Então, quando a gente trata do governo episcopal, a gente vai encontrar a Igreja Romana. Quem é que manda na Igreja Romana no sentido universal? Pronto. Ele é o bispo supremo da Igreja. Aí você vai para os países. No caso da Igreja Romana, existe o arcebispo do país, no caso do Brasil. Então, ele manda na Igreja Romana em nível nacional. Você chega nos estados, existem os seus respectivos arcebispos, que também mandam na Igreja Romana naquele estado. E nas cidades também, através das suas dioceses. Então, o governo episcopal é um governo característico da Igreja Romana. Mas somente da Igreja Romana, não. Há igrejas evangélicas que são regidas por esse governo, só há nos nossos dias. Por exemplo, quem é que manda na Igreja Universal do Reino de Deus? Ele é o dono, ele é o chefe. Nada acontece sem a sua autorização. Tudo aquilo que ocorre na igreja, as campanhas que são desenvolvidas, a questão financeira, a questão do pagamento de obreiros, direto ou indiretamente tem que passar pelas suas mãos. E aí você vai ver, não só a Igreja Universal do Reino de Deus, você vai ver a Igreja D.R. Soares, que até esqueci aqui o nome dela, Internacional da Graça, enfim, essas igrejas, sobretudo as igrejas neopentecostais, elas são caracterizadas por esse sistema de governo, o sistema de governo episcopal. E não só as neopentecostais, as igrejas pentecostais também são. No caso específico, eu estou citando nomes, não é para desmerecer grupo A, grupo B, é apenas para a gente poder entender através de exemplos práticos. Então, não me vejam aqui condenando prática A, prática B, eu vou defender o meu sistema e vou procurar ser muito claro nesse sentido. Eu não vou me importar muito com os outros, mas não vou deixar de citar outros, pelo menos para que a gente possa aprender e fixar melhor. Então,
a Assembleia de Deus? O sistema de governo dela é episcopal. Existe a figura nela do pastor presidente. Nós já escutamos isso, né? Então, de certa forma, desculpem, de certa forma, as decisões e tudo passa também pelas suas mãos. Então, é uma característica do governo episcopal. É um só mandando em todos. É um só administrando todos. O princípio é esse. Basicamente, o princípio é esse. Mas não só isso, ó. Esses bispos, eles são designados através de um concílio. Ou seja, existe uma reunião dos bispos, dos pastores, para se definir quem será aquele que vai regir aquele grupo, aquela denominação. Então, em termos gerais, isso é o que nós vemos por sistema de governo eclesiástico de igreja episcopal, certo? Não só nós temos o governo episcopal, nós também temos o governo presbiteriano. Então, quais são as características gerais do governo presbiteriano? Pelo menos duas. A primeira delas, o governo reside no conselho da igreja, que é composto de quem? Presbíteros que são eleitos por essa igreja. Então, como o próprio nome diz, o regime presbiteriano ele vai caracterizar que igreja, que denominação? Presbiteriana. Somente a presbiteriana? Não. Há outras igrejas evangélicas, outras igrejas cristãs que também são regidas por esse regime. No caso, a própria igreja reformada em si, quer seja europeia, quer seja aqui no Brasil, o seu sistema de governo também vai ser o sistema de governo presbiteriano. Então, se no episcopal um só definia todos, ou regia todos, no regime presbiteriano qual a diferença? Será um grupo de presbíteros, um grupo de pessoas gerindo todas. Percebem que existe uma diferença? Percebem que existe uma diferenciação? Então, no episcopal, um só gerindo todos. No presbiteriano, um grupo gerindo todos. E mais, acerca do presbiteriano, ó, a igreja, como acontece no regime episcopal, ela fica ausente. De quê? Do processo decisório. Então, a igreja não tem participação nas decisões. Isso acontece não só na igreja presbiteriana, mas também na igreja episcopal. Ninguém chega para o Papa, ninguém chega para Edir Macedo e diz, eu quero dar uma sugestão para a minha igreja. Não existe isso. Não existe a participação dos membros. Não existe a participação da membresia. É uma coisa exclusiva. No caso desses dois governos que nós estamos considerando, ou fica na mão de um, ou fica na mão de um grupo de 6, 10 pessoas, dependendo do número de pessoas que compor o conselho da igreja. Então nós temos o governo episcopal, nós temos o governo presbiteriano, e aí nós temos o que eu acho melhor de todos, o regime congregacional. Então, quais são as características do regime congregacional? O governo é exercido pelos membros. Percebem a diferença? No episcopal, um só comanda todos. No presbiteriano, um grupo comanda todos. E no congregacional, todos comandam todos. Percebem a diferença? Por isso que ele é bonito, por isso que ele é diferenciado. E por isso que nele a gente encontra um subsídio maior de ensinamento bíblico em relação a ele. E como é que esse poder é exercido? Como é que os membros exercem o seu poder no processo decisório, na gerência da igreja? Qual é o órgão máximo como isso se dá? Através justamente das suas assembleias. Esse é o que nós chamamos de governo democrático, governo do povo. É o povo que decide. E decide aonde? Qual o local específico onde essas decisões são tomadas? Justamente nas assembleias de membros. E aqui, meus irmãos, eu faço uma constatação. Não sei se é a realidade aqui, mas uma triste constatação. Quais são das reuniões congregacionais aquelas que muitas vezes têm um menor número de as assembleias? Era para ser assim? Não. Era para ser o contrário. Porque é que a igreja da democracia ela vai sendo regida. Por isso que eu acho esse assunto aqui de fundamental importância. Na medida em que os congregacionais, na medida em que nós, que somos membros da igreja, conseguimos enxergar esse aspecto, conseguimos enxergar essa verdade, a valorização que vamos dar à Assembleia vai ser muito diferenciada. Vamos desejar estar presentes, vamos desejar estar participando das decisões,
dando as nossas opiniões, fazendo as nossas propostas, exercendo as nossas escolhas através do voto. Por quê? Porque isso é um privilégio nosso, meus irmãos. É no nosso sistema de governo onde nós atuamos como integrantes ativos mesmo, vivos. Então, nós não somos uma voz silenciosa na multidão. Temos vez, temos voz. Então, por isso que o governo democrático congregacional, ele se distingue dos demais. E aí a sua beleza e o privilégio que nós temos como povo de Deus. Só para mostrar um aspecto diferenciador nesse sistema de governo. Muitas vezes a gente conversa com os incrédulos e eles ficam dizendo, né? Eu não vou ser crente não. E às vezes a gente pergunta, por que você não vai ser crente? Esse negócio de dar dinheiro a pastor, esse negócio de dar dinheiro a homens para que eles possam fazer o que quiser, não. No nosso caso, na nossa igreja, não é assim. Existem pessoas que são designadas e o dinheiro, os recursos que são adquiridos, eles vão ser aplicados com participação direta de quem? Nossa. Percebem a diferença? Então não é um grupo de pessoas que vai decidir em relação às finanças da igreja. Não é uma pessoa só que vai fazer isso. Quem vai fazer? Eu vou fazer. Eu vou ter o noticiamento daquilo que se arrecada, em que se gasta, e vou participar nessas decisões. Então, a gente pode bater no peito e dizer, na minha igreja não é assim. Pode ser nessas outras, pode ser nessas que você conhece. Mas na minha, na medida em que você é membro, na medida em que você é batizado, você participa diretamente e toma as informações necessárias de tudo que acontece na igreja. Não existe nada oculto, não existe nada escondido, não. Nós temos uma participação clara, definida nas decisões da nossa igreja. Percebem a diferença? Percebem a diferença? Então, no episcopal, um por todos. No presbiteriano, um grupo por todos. No congregacional, todos por todos. Certo? Isso é o que nós chamamos de democracia. Então, no sistema congregacional, há uma valorização dos membros da igreja por causa das informações que são dadas, por causa das decisões que são tomadas. Então, em uma assembleia de membros, meus irmãos, todo mundo tem um peso igual. Não importa se você tem um dízimo maior ou um dízimo menor, não importa se você é branco ou preto, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você entrou agora ou se já faz 40 anos que você está na igreja, o peso do voto é igual. Todo mundo se torna nivelado em uma assembleia de membros. Da mesma forma como acontece circularmente, no sentido das eleições. Então, quando você vota, o seu voto ele tem um peso igual das demais pessoas. Todo mundo se nivela nesse momento. Todo mundo se nivela. Então, não existe diferenciação, discriminação, influência, cada um, individualmente. Tem os mesmos privilégios, tem as mesmas obrigações, tem os mesmos benefícios. Então, há uma valorização, não de uma determinada pessoa, não de um grupo de pessoas, mas uma valorização de todas as pessoas. Somos iguais nas assembleias de membros. Podemos falar, podemos votar, propor, somos informados, então não existe distinção, não existe diferenciação nenhuma. Agora, sinceramente falando, quando você vê os três, qual que você percebe uma beleza maior? Sistema congregacional. Qual é aquele que é mais justo? Sistema congregacional. Qual é aquele que é mais participativo? O sistema congregacional. É por isso que a gente encontra mais respaldo bíblico, meus irmãos, para poder defender e exercer esse regime nas nossas vidas em termos de igreja. E, mais uma vez, reitero, não querendo desmerecer o outro, mas vendo e enxergando nós justamente esses privilégios que nos outros não há. Nos outros não há. Certo? Então, estes são os três tipos de governos. Essas são as três formas de, humanamente, as igrejas serem regidas. Ou por um bispo, ou por um conjunto de presbíteros, ou pelo próprio povo, pela própria membresia. Governo episcopal, presbiteriano, governo congregacional. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma consideração? Pode fazer. Antes da gente partir para o segundo ponto. Não temos? Estamos todos entendidos até aqui? Sim ou não? Então vamos lá. Então, tudo que nós falamos foi muito bonito em termos de comparação. Tudo que nós falamos foi muito bonito em termos de análise. Mas a grande pergunta que a gente faz é a seguinte: qual é o fundamento teológico?
Qual é a doutrina bíblica que alicerça, que fundamenta o sistema de governo congregacional? Ele não pode ser uma invenção da nossa mente. Ah, porque é bonito, porque é mais participativo. Tudo isso são pontos positivos, nós não negamos. Mas em a gente fazer e crer em determinadas coisas, a gente não deve fazer e crer porque achamos bonito. Qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra. Então, tudo aquilo que a gente faz, ou tudo aquilo que a gente deixa de fazer, inclusive na nossa vida eclesiástica, inclusive na nossa vida como igreja, tem que ter fundamento aonde? Na palavra do Senhor. Se não for por aqui, meus irmãos, são invenções humanas. Se não for por aqui, são pensamentos humanos. Então, por mais bonito que seja, repito, participativo, democrático, mas tem que ter base bíblica. E qual é a doutrina que fundamenta o sistema congregacional? Qual é o ensinamento bíblico que fundamenta o sistema congregacional? É justamente esse. O congregacionalismo, ele está alicerçado no sacerdócio universal dos crentes. O congregacionalismo, ele está alicerçado no sacerdócio universal dos crentes. Alguém aqui poderia me definir essa expressão? Sacerdócio universal dos crentes? Já que é nela que nós fundamentamos o nosso sistema de governo. Alguém aqui já escutou essa expressão antes? Hã? Pelo menos uma pessoa aqui, eu sei que escutou. Cadê ele? Está aqui? Hã? Cadê ele? Hã? Está ali. Diga aí, Enio. Fique de pé, por favor. É porque ele participou de outro estudo, viu? Hein, Enio? Ah, sim, tá certo. Quer dizer não, né? Meus irmãos, como é? Vai ficar muito óbvio. Vai aí ficar é muito melhor óbvio, né? o pessoal Tá dizer. O sacerdócio universal dos crentes, ou o sacerdócio universal, é o privilégio que nós temos agora. De quê? De irmos direto à presença de Deus. Então, lembrasse da figura do sacerdote lá no Antigo Testamento? Lá no Antigo Testamento, o que é que o sacerdote no Antigo Testamento fazia? O sacerdote no Antigo Testamento fazia o quê? Qual era a sua função básica? Ele sacrificava em favor do povo. Ele intercedia em favor do povo. Ele servia como que intermediário entre o povo e Deus. Na verdade, existiam três, né? Mas, nesse sentido, existem duas funções básicas no Antigo Testamento. A função do sacerdote e a função do profeta. Por quê? O sacerdote levava o povo a Deus. O profeta, através das revelações, trazia Deus ao povo. E era assim que havia a comunicação entre Deus e o povo e Deus, através dessas duas figuras, a do sacerdote e do profeta, mas especificamente falando a do sacerdote. Então, ao sacerdote era dada a responsabilidade. Responsabilidade de quê? De fazer o sacrifício, de interceder, de levar o povo a Deus. Só que aconteceu uma coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, existia o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele adentrava aos Santos dos Santos para fazer lá a expiação do povo. Era um só representando toda a nação. Mas nos diz a Bíblia que quando o Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, quando ele morreu, aconteceu uma coisa bem interessante lá no santuário. Quem se lembra o que aconteceu? O véu foi rasgado de alto a baixo. E era um véu muito grosso. Então, o que aquilo ali explica? O que é que aquilo ali indica? Que através da obra de Cristo, nós não precisamos mais de intermediários. Através da obra de Cristo, nós não precisamos mais de sacerdotes. Através da obra de Cristo, a gente não precisa mais de ninguém através do qual a gente possa ir a Deus. Por quê? Nós somos esses sacerdotes. Agora nós temos esse privilégio. Agora nós temos essa bênção. É por isso que eu fico horrorizado quando eu vejo em alguns grupos ditos evangélicos fazer uma certa sacralização. O óleo ungido pelo bispo fulano de tal, o óleo ungido pelo pastor tal. Não precisa mais disso, meus irmãos. Não precisa, porque as nossas orações, elas têm peso igual. Somos iguais aos olhos de Deus. Da mesma forma que eu fui salvo, os irmãos foram salvos, e o mesmo privilégio que eu tenho de ir à presença de Deus, os irmãos também têm. E quem foi que nos garantiu esse benefício? Quem foi que nos garantiu esse privilégio? O Senhor Jesus Cristo na obra da cruz. Então, todos nós hoje somos sacerdócios universais. Todos nós. Do crente mais velho ao mais novo,
do rico ao pobre, do instruído ao inculto, todos nós. E quem é que garante esse privilégio? O sangue de Cristo. Então, não há mais diferença na igreja de Deus. Não existe uma casta superior, não existe uma categoria específica, não existe aqueles que são especiais, os mais ungidos. Não. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Todos nós temos o mesmo Espírito. Todos nós. Então, é nisso que se baseia o sistema congregacional. A gente não precisa de um grupo decidindo por todos. A gente não precisa de um só, como se fosse mais dotado do que os demais. Todos nós que temos o Espírito Santo, todos nós que fomos salvos, todos nós que podemos já chegar a Deus, todos nós que somos orientados por Deus, exercemos agora a nossa responsabilidade na igreja. Por isso, é onde a gente encontra a base teológica, a base doutrinária do governo congregacional, o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas, para que fique uma coisa bíblica, vamos ver esses textos, que até agora eu só falei, né? Com exceção do texto da abertura, eu só falei e não falei nada de Bíblia. Mas a partir de agora, a gente vai falar. Abram aí, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Depois Apocalipse 1:6, depois Apocalipse 5:10. Vejam se não é essa a nossa realidade hoje. Que realidade? Somos sacerdotes de Deus. Todos nós, todos nós. Se nos achegamos a Cristo, se fomos alcançados pela sua obra redentora, todos nós. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém especial do que ninguém. Ninguém que nos conduza a Deus. Não. Não existe mais isso. Acabou. Ficou restrito ao Antigo Testamento. Hebreus capítulo 13, versículo número 15. Eu vou pedir ou um irmão ou irmã, fique de pé e leia bem alto, por favor, esse texto. No Antigo Testamento se sacrificava o quê? Animais. Agora, qual o sacrifício que Deus recebe de nós? De animais? Não, porque o sangue do cordeiro lá na cruz já foi feito. Qual o sacrifício que Deus recebe de nós? O louvor através dos nossos lábios. E através de quem nós temos esse privilégio? O texto diz, por meio de... Se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário, se ele não tivesse realizado a obra de redenção, estávamos da mesma forma que os crentes no Antigo Testamento estavam, precisando de pessoas, de intermediários, de sacerdotes. Hoje não, acabou. Temos esse privilégio, através da morte de Jesus. Mas não só isso. Vamos adiantar um pouco, vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Os dois textos são de Apocalipse, fica mais fácil da gente poder ler. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. 5 e 6. Fica melhor para a gente fechar o raciocínio. Aí eu vou pedir mais uma vez a participação dos irmãos. Fique de pé, leia bem alto, por favor. 5 e 6. Apocalipse 5 e 6. Só um momentinho, presbítero Gerson. Então, aí é feita menção de quem? Do sangue de Jesus. E o que é que esse sangue nos possibilitou? Prossiga, por favor, meu irmão, versículo 6. O sangue de Cristo nos constituiu em que, meus irmãos, conforme esse texto? Reinos e sacerdotes. Todos nós. Igual. Não tem mais uma classe que seja superior ou privilegiada, não. O mesmo Espírito que nós temos, que um tem, o outro tem. Que foi o mesmo Espírito que nos foi enviado lá no Pentecostes. Então somos dirigidos pelo mesmo Deus. Podemos ir à presença do mesmo Deus. Somos conduzidos pelo mesmo Deus. Então, isso, resumidamente, é o que nós chamamos de sacerdócio universal de todos os crentes. Então, vamos acabar com esse negócio que muitas vezes as pessoas fazem. Na verdade, não nós, né? Que a gente escuta por aí, da oração de Cicrano ser mais poderosa do que a de fulano. Não tem isso, né? Geralmente a gente encontra muito nessas propagandas de algumas igrejas, né? Venha participar que pastor tal, líder tal vai orar por você. Qual a diferença da oração dele para a minha? Qual a diferença da oração dele para a de outro irmão? Nenhuma. À medida que você está aos pés do Senhor, que você vive uma vida consagrada, Deus o escutará da mesma forma que escutará outra pessoa. Então isso sacraliza muito, centraliza muito. Não é isso que a Bíblia ensina, muito pelo contrário. A gente foi liberto já dessas coisas. Certo? Eu não estou desmerecendo o peso da liderança, muito pelo contrário.
Mas essa distinção que muitas vezes as pessoas querem fazer com determinadas pessoas, como se elas fossem mais especiais do que as outras, como se elas fossem mais ungidas do que outras, como se Deus as ouvisse e não escutasse as demais. Isso não, já é exagero, certo? Então, percebam a relação. Que relação? Sacrifício de Cristo com o fato de nós sermos hoje sacerdócio. Mas não só nesse texto, nesse outro texto aí, capítulo 5, versículos 9 e 10, para a gente poder pegar o raciocínio, a gente vai ver essa mesma verdade. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. Outra pessoa, por favor, fique de pé e lê. Observem que se falou, somente em presbítero Mário, falou-se aí no sangue de Cristo. Construir um povo de todas as nações para Deus. E o que mais? Vejam aí, versículo 10. Perceberam aí a ligação? Sacrifício de Cristo com o fato de nós sermos hoje reis e sacerdotes? Porque foi justamente o sacrifício de Jesus que rasgou o véu do santuário de alto a baixo. Agora, nós desfrutamos do privilégio de adentrarmos a presença de Deus. Não precisamos mais de intermediários. Não precisamos mais de intermediários. E com esse princípio em mente, a gente chega à seguinte conclusão. Aos crentes foi dada a autoridade de gerir a vida ministerial da igreja como comunidade eclesiais ou eclesiásticas que são. Nós não temos o mesmo espírito? Por que eu não posso participar das decisões da igreja? Nós não temos o mesmo privilégio de sermos elevados a Deus em oração? Nós não temos a mesma palavra? Então, por que a gente vai ser rechaçado, separado desse processo? Não, por quê? Nós somos sacerdotes. Por isso nós temos essa responsabilidade, por isso nós temos esse privilégio, e por isso Deus exerce a sua vontade através de nós. Deus exerce a sua vontade através de nós. Uma pessoa só decidindo, como humana que ela é passível de errar. Concordam? Um grupo de pessoas decidindo, como humanos que são passíveis de errar. Mas e um grupo maior? Pode até haver erros, mas a probabilidade é muito menor. E se eles orarem, buscarem, clamarem a orientação do Senhor, aí sim, aquilo que for decidido para a maioria vai ser reflexo da vontade de Deus. Então, isso acontece sobretudo por causa desse fundamento, o sacerdócio universal de todos os crentes. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Este é o segundo ponto. Até aqui? Sim ou não? Podemos seguir? Vai ser legal lá na frente como eu começar a perguntar, viu? Então, nós já vimos os tipos de governo eclesiásticos. Quais são? Primeiro deles. Segundo. O mais bonito. Isso. Qual é a base doutrinária na qual repousa o governo nacional? O sacerdócio? Os crentes. Muito bem. Então, agora eu queria passear pela Bíblia, para que a gente possa enxergar na Bíblia, sobretudo na vida do Novo Testamento, de quem dirige a igreja não é um bispo, quem dirige a igreja não é um concílio de presbítero, mas quem dirige a igreja é o povo de Deus. Mas tem base isso na Bíblia? Só tem. E a gente vai ver algumas delas a partir de agora. Pastor Miranda, eu tenho quantos minutos ainda? Que aí eu resumo as passagens. 30 minutos? Então vai dar tempo, se Deus quiser. Então, a primeira passagem, abram aí, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Uma observação, com isso a gente não está querendo dizer que os demais governos eclesiásticos não encontram base bíblica. O difícil é só interpretar, né? Mas cada um deles tem a sua base. Agora, quando você vai detalhar, aí você vai observar algumas inconsistências. Como não é meu objetivo hoje falar dos outros, eu quero falar de mim, então nós não vamos gastar tempo com isso. Por isso que eu vou focar mais no governo nacional, não desmerecendo o outro e observando que eles também têm as suas bases. A questão é a interpretação das mesmas, mas aí vai levar muito tempo para a gente poder esmiuçar esse assunto. Então, por isso que eu estou partindo direto logo para o sistema nacional. Certo? Então, Mateus capítulo 18, versículos 15 até o versículo 17. Quem vai ler, por favor, esse texto? Então, qual o contexto da passagem aqui? A resolução de conflitos. Como tem conflito dentro da igreja, né?
Na verdade, talvez seria o último lugar que devesse haver conflito, mas às vezes é o lugar que tem mais conflito. Somos seres humanos, a gente não pode fugir dessa regra, né? Então, Cristo aqui está instruindo, né? Na medida em que houver ofensa, houver discórdia, então qual é o primeiro passo? No caso em questão em si, daquela pessoa que foi ofendida, procurar justamente o seu ofensor, certo? Se ele ouvir, acabou a dissensão, acabou a confusão, certo? Versículo 16. Então, o irmão pega contra com você, ao invés de você ficar amuado com a cara feia pro lado dele, procure-o. Mas existem pessoas que são difíceis de resolver problema, mesmo estando erradas. Você fala e elas não aceitam. Aí qual o conselho que a Bíblia dá? Chame uma, chame outra, vá até aquele irmão, procure solucionar o problema para que não fiquem estas arestas. Olha como Cristo é perfeito em seus ensinamentos. Ele sabia que ia haver essas coisas, com certeza sabia. E nos dá a instrução de como nós devemos proceder nessas coisas. Então, a parte ofendida procura a ofensora. A ofensora recalcitra, não aceita. Então, a parte ofendida leva uma ou duas testemunhas para confrontar a parte ofensora. E o que é que acontece? Restante do texto, do versículo 17. Então, vai o grupo de irmãos. A palavra não se estabeleceu. Vem para a igreja. E aí o irmão não se arrependeu, o ofensor. O que a igreja tem que fazer? Tem que discipliná-lo. Mas observem, quem faz isso aqui não é o bispo. Quem tem a palavra final na disciplina não é o concílio de presbítero. Quem é que tem a palavra final aqui nessas questões disciplinares? Quem é? A igreja, o povo. Então, como é que a gente não consegue enxergar o governo nacional aqui? Me digam, como é que a gente não consegue enxergar? Aqui não está dizendo que é o bispo que vai disciplinar. Aqui não está dizendo que são os presbíteros que vão disciplinar. Aqui está dizendo que é a igreja que vai disciplinar. E quem é a igreja? Somos nós. E essa questão é tão séria, meus irmãos, essa questão é tão séria que olha o poder que Deus deu à igreja em relação a esse aspecto. Versículo 18. Versículo 18. Desse mesmo texto. Se a igreja chega à questão de discipliná-lo, excomungá-lo, não foi uma decisão só da igreja, não. De onde foi? Quem foi que ratificou a decisão? Está vendo como isso é sério, meus irmãos? Está vendo como isso é sério? Olha a responsabilidade que Deus coloca sobre nós. Olha a responsabilidade que Deus coloca sobre nós. E se nós formos passivos, queremos dar o nosso jeitinho, às vezes é aquela pessoa que a gente gosta, não vamos disciplinar não, porque fulano de tal tem um dízimo grande, é amigo meu, vamos dar um jeito aqui para que o negócio não seja assim. Mas olha o que Cristo disse, que as decisões que a gente toma, elas são ratificadas pelos céus. E se nós não tomarmos da maneira correta, com a motivação correta, Deus vai ou não vai nos cobrar? Sim ou não? Por isso, cuidado que a gente deve ter. Temos um privilégio como igreja, mas temos uma imensa responsabilidade. Por quê? Somos representantes de Deus. É como se Deus, através de nós, estivesse definindo a vida espiritual daquela pessoa. Por isso que nesses processos de disciplina, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma vez que a gente chega na exclusão, é excomungá-la, colocá-la para fora da igreja, é como se fosse uma pessoa gentia, sem perspectiva mais de salvação. É séria essa questão de disciplina, merece um estudo à parte. Eu não vou entrar em detalhes não, mas só chamando a atenção aqui, que foi dada essa responsabilidade a quem? A igreja. Então, o que é isso? Isso se chama governo congregacional. Certo, meus irmãos? Querem ver outra passagem bíblica? Vamos lá. Essa que eu acho mais bonita de todas. A escolha dos diáconos. Vamos abrir aí, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, versículos 2 e 3. Então, qual o contexto aqui? A igreja em Jerusalém estava crescendo. A primeira pregação de Pedro se converteu milhares de pessoas, lá em Atos capítulo 2. Ia se multiplicando o número de convertidos, ia se multiplicando o número de convertidos, e a igreja trabalhava em dois braços. Na verdade, a igreja trabalha em dois braços. O primeiro braço é o braço do ensino. O segundo braço é o braço da assistência aos santos. E os apóstolos estavam fazendo as duas coisas. Mas aí, na medida que se multiplicam os convertidos, como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou ensinar a palavra e ter que auxiliar? Como é que eu vou ter que doutrinar e vou ter que assistir? Como é que eu vou fazer?
alguém vai sair prejudicado. Ou a pregação ou a assistência aos santos. No caso aqui, o que estava sendo prejudicado era a pregação, a assistência aos santos. Porque nem todas, principalmente aquelas judias de fala grega, estavam sendo contempladas. Houve murmuração, houve reclamação. Não tinha como atender milhares de pessoas, somente aqueles apóstolos. Então você tem aqui um problema. Então como solucionar? A solução vem de Deus, através dos apóstolos. Versículo 3. A solução é separar pessoas para trabalhar somente na assistência social. E quem são essas pessoas? Então aqui é recomendado pelo menos 3 qualificações. Tinham que ser homens de boa reputação, que iam administrar o dinheiro para assistência aos santos. Tinham que ser homens cheios do Espírito Santo, para poder levar à frente ao trabalho. E tinha que ser homens cheios de sabedoria, para que não fosse injusto na distribuição da assistência das cestas básicas. Então, eram as qualificações exigidas. Muito bem. Então, o que é que a igreja faz diante disso? Versículo 5. É interessante, né? Os apóstolos poderiam nomear os diáconos? Sim ou não? O que é que os irmãos acham na autoridade que eles tinham de apóstolo? Estava lá Pedro, estava lá João, estava lá todo mundo. São os apóstolos. Vimos o Senhor Jesus, escutamos seus ensinamentos, mas ele delega essa escolha a quem? Versículo 5. Está vendo aí? Os apóstolos, que eram os apóstolos, não definiram quais eram os diáconos que deveriam exercer. Eles definiram os critérios. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Aqui era onde era a responsabilidade apostólica. Deus quer que seja assim. Mas as pessoas, quem vão escolher? São os irmãos, é a própria comunidade. Então, nem mesmo nesse contexto, que era um contexto urgente, precisava dos diáconos, não. Quem definiu a distância foi quem? Foi o povo. Deus deu o critério, mas quem definiu e quem votou foi o povo. É como acontece até hoje. Então, o que é isso? Isso se chama governo congregacional? Não, é o povo decidindo, inclusive escolhendo a sua liderança. No caso específico aqui, escolhendo os seus diáconos. Aqui você já tira de vez o sistema episcopal. Então, não há nomeação de um bispo, não. É a própria comunidade que escolhe. Certo, meus irmãos? Certo? Então, temos esse outro texto. Atos 14, 23. Se para escolher diácono tinha que ser a comunidade, para escolher presbítero era a mesma coisa. Paulo, mesmo sendo apóstolo, não tomou para si essa prerrogativa, não. Paulo está aqui fazendo a primeira viagem. Ele já tinha instalado igrejas em várias localidades. Depois que implantou a igreja, ele voltou para saber como estavam os irmãos, e nessa volta ele tem um cuidado. Qual cuidado? De estabelecer a liderança. Mas foi ele, Paulo, que estabeleceu a liderança? Quem vai estabelecer a liderança? No caso, os presbíteros, aqui no versículo 23. Quem lê, por favor? Em cada igreja, promoveu o quê? Eleição, meus irmãos. Paulo podia ou não podia nomear os presbíteros? Você vai ser presbítero, você vai ser presbítero, você vai ser presbítero, porque eu sou apóstolo, posso fazer isso. Eu tenho essa prerrogativa, eu sou missionário, fundei a igreja, e quem vai definir a liderança da igreja sou eu. Não, Paulo não fez isso não. Talvez, se fosse hoje, alguns desses líderes fariam. Na verdade, acabam fazendo. Mas Paulo não fez isso não. Quem escolheu? Quem escolheu foi a igreja através de eleição. Então, disciplina era com os irmãos. Escolha de diáconos era com os irmãos. Escolha de presbítero era com os irmãos. E o que é isso? Isso na prática se chama governo congregacional. Temos mais. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Esse aqui eu acho legal também. Coleta da oferta de Jerusalém. Por volta do ano 60, do ano 70, houve uma grande fome em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E automaticamente os irmãos eles foram prejudicados. Porque quando há dessas coisas, não só os ímpios sofrem, mas os santos também sofrem. A diferença é que os santos têm quem os assiste. Ou seja, os outros santos. Então Paulo aqui, ele faz esse pedido, essa solicitação, no caso da igreja de Corinto e de outras igrejas, que enviassem ofertas para Jerusalém. O contexto é esse. E ele vai dar instruções de como vai ser feita essa oferta.
Mas vai haver um detalhe aqui que vai chamar a atenção e que vai dar a luz e apontar o chamamento para o governo nacional. Qual é o detalhe? Vamos ler versículos de 1 a 3. Está vendo aí? Da região da Galácia. Do mesmo jeito que eles foram instruídos para fazerem ofertas, os coríntios também foram. Pode prosseguir, Anne. Então, Paulo disse, todo domingo, primeiro dia da semana, quando vocês forem para a igreja adorar a Deus, leva uma ofertinha também para os necessitados, porque o dia do Senhor é o dia também da gente exercer amor cristão, o dia do Senhor é o dia também da gente ajudar o próximo. Então, Paulo faz isso. Você vai para a igreja para adorar, leve sua oferta para os irmãos que estão passando necessidade, e vamos assim ajudá-los a suprir essa falta. Façam no primeiro dia da semana. O que mais? Vai, no versículo 3. Chama a atenção essa última expressão aí. Aqueles que aprovados. Então, a oferta ia sendo juntada, acumulada, todo domingo, para se fazer um montante considerável. Quando Paulo fosse lá para Corinto, aquela oferta seria enviada. E seria enviada por quem? Pelos irmãos que a igreja aprovasse. Não era feita pelos pastores, não era feita pelos oficiais, mas pelos irmãos que a igreja aprovasse. Então era a igreja que iria definir: fulano, cicrano, beltrano vão a Jerusalém e vão levar as ofertas. Paulo aqui está falando para a igreja, diferentemente das cartas pastorais, Timóteo, Tito, Filemão, que ele fala para pessoas. Aqui não, está falando para a comunidade como um todo, aos santos, conforme a gente vê no primeiro capítulo. Então, a igreja soberanamente iria escolher quais eram as pessoas que iriam levar as ofertas lá para Jerusalém. Paulo também podia ter dito: fulano, ciclano, beltrano, eles vão comigo e a gente leva a oferta. Paulo disse: não, quem vai decidir é a igreja. Está vendo como é que Paulo agia em relação à igreja? Igreja que ele fundava, mas ele não exercia o papel de dono da igreja, ele sempre repassava essa responsabilidade para a própria igreja, e assim deve ser. Porque aqui é a essência do governo democrático. Não existe um dono, não existe, a igreja não é um feudo. Não, a igreja é propriedade de Cristo, mas não de uma pessoa em particular, nem mesmo da própria liderança. Então, Paulo, apesar da contribuição que ele dava em termos teológicos, em termos missionários, a dedicação do seu serviço, e quando a igreja fundava-se, estava organizada, são vocês que vão decidir. Até mesmo uma questão dessa, que poderia ser até uma questão boba, né? A oferta, qualquer um pode levar. Muito embora tem que ser pessoas confiáveis, né? Também tem isso, né? Mas até nessas decisões era a igreja que tinha a palavra final. O que é isso? Democracia. E acho interessante é o versículo 4. Olha como Paulo era submisso à igreja. Versículo 4. Não tem nada a ver não, é só uma observação aqui para não perder a viagem. Versículo 4. Leia aí, por favor. Está vendo aí? Não estou me oferecendo não. Mas se for conveniente que eu vá, eu quero ir também. Então Paulo não se colocava: eu vou também. Não, se os irmãos acharem que é correto, eu quero ir também. Então Paulo trabalhava sempre submisso às igrejas. Mesmo as igrejas que ele havia fundado. A igreja de Corinto foi fundada por ele. 1 ano e meio trabalhando naquela cidade, trabalhando para se manter e trabalhando na pregação do evangelho. Mesmo assim, ele não considerava-se dono, ele repassava essa responsabilidade à igreja. E aí, para fechar, vamos mais um livro, 2 Coríntios 2, 5 a 7. É mais um caso de disciplina, mas fica o princípio aqui estabelecido. 2 Coríntios 2, de 5 a 7. Então, Paulo aqui está trabalhando mais um caso, um caso de disciplina. Esse causar tristeza, no sentido de cometer algo que, porventura, feriu, maculou o testemunho cristão, prejudicou a igreja. Paulo diz: a pessoa que cometeu isso não fez só a mim não, mas de certa forma fez a todos nós. Porque na verdade, quando um peca, meus irmãos, quando um cai, todos nós somos afetados, porque nós somos uma igreja. Esse negócio não, que bom, fulano tal se perdeu, caiu, eu estou distante. Não, nós não somos um corpo. E um corpo não é composto de vários órgãos, membros, e eles não se ajudam, não se auxiliam mutuamente. Então, quando um é prejudicado, todos são. Quando um é afetado, todos são. Paulo diz: também eu. Certo? Então, como é que deveria ser tratada essa questão do pecado, do erro, do irmão ou da irmã? Ninguém sabe, né? Vamos lá, versículo 6 ainda. Olha aí. Basta-lhe a punição por quem?
Quem é a maioria aqui? A igreja. Paulo não está falando para uma pessoa específica, Paulo está falando para a igreja de Corinto. Então, a disciplina será exercida na medida que a maioria decidisse. Fulano e tal vai ter que ser disciplinado. Porque com nacionalismo é isso, é a maioria. Mesmo que seja uma maioria curta, mas é a maioria. Então, o que é isso? Isso é constitucionalismo. O que é isso? É o exercício dos membros na participação direta da igreja. Certo? Versículo 7. Está vendo aí? Ao Paulo diz: disciplina, mas também consola. Porque às vezes, a não ser que seja excomunhão, né? Que excomunhão você pede a responsabilidade. Mas a depender do caso, a depender da situação, a gente disciplina e traz para perto para poder ajudar. Porque às vezes a gente disciplina e deixa para lá. E não é assim, entendeu? A gente, é da mesma forma que acontece com o pai. Disciplina o seu filho porque ama o seu filho, mas não deixa o seu filho para lá. Não é verdade? Depois chama junto e ajuda e aconselha. Semelhantemente deve acontecer com a igreja. Então, só para focar esse aspecto aqui, para, como eu disse antes, não perder a viagem, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Em todos esses textos, sempre a participação da igreja. Sempre a participação da igreja. Então, alguns textos bíblicos que fundamentam o exercício do governo congregacional. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto. Nós já vimos os tipos de governo, nós já vimos o fundamento teológico para o governo congregacional e acabamos de ver o fundamento bíblico, alguns versículos bíblicos que nos dão a direção de que na igreja primitiva se adotava esse sistema de governo. Era o povo na participação das decisões. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, para fechar, em termos de exposição, dinâmica do governo congregacional. Como é que o governo congregacional se processa? O governo congregacional, desculpa. O governo congregacional tem como órgão maior as suas assembleias de membros. Por isso que é importante a gente participar das assembleias. São nas assembleias onde Deus está cumprindo a sua vontade, na direção da sua igreja aqui na terra. E nós não podemos ser relapsos a esse privilégio, porque é através dele, é através de mim que Deus vai fazer a sua vontade. É através da assembleia, é através de mim que Deus vai dirigir a sua igreja aqui na terra. Porque somos nós que fomos responsabilizados para essa tarefa, porque nós somos sacerdotes. Então, meus irmãos, a Assembleia de Membros ela deve ser encarada com essa seriedade. No dia da Assembleia de Membros, nós devemos pensar, Deus está me chamando. Não necessariamente para adorar, como Ele me chama no primeiro dia da semana, muito embora não deixe de ser um ato de adoração. Mas Deus está me chamando para que eu possa tomar parte nas decisões da minha igreja. Deus está me chamando para que eu possa ser responsável pelo desenvolvimento da sua igreja aqui na terra. Eu vou ficar em casa? Não posso. Mas tem muita confusão, é briga, é discussão. Às vezes faz parte do governo democrático. Mas se for tomadas as devidas precauções, talvez isso seja bem minimizado. Mas não deixe de ser um chamamento, meus irmãos, que Deus está fazendo. Então são com esses olhos que nós devemos ver as assembleias de membros. Uma convocação que Deus nos faz para que através de nós Ele possa cumprir a sua vontade e dirigir a sua igreja aqui na terra. Já pensaram nessa responsabilidade, meus irmãos? Todos nós aqui somos, de certa forma, condutores da obra de Deus aqui na terra. Deus nos chamou para isso. Deus nos convocou para isso. E nós não podemos abrir mão desse privilégio para que nós não sejamos responsabilizados pelo Senhor por causa desse privilégio. Qual é o princípio que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito será o quê? Então Deus nos deu. Olha aí, a igreja são vocês que dirigem. Então se a gente é relapso, se a gente não considera isso, Deus depois vai nos cobrar. Deus depois vai nos cobrar. Então, é na Assembleia de Membros que nós temos o órgão maior, no qual o regime congregacional ele é desenvolvido. Então, as assembleias devem funcionar seguindo as regras parlamentares. Precisamos de proposta, precisamos de apoio, precisamos de discutir o assunto e depois é no voto. E aí não adianta ficar com a cara amuada, que tem irmão que é assim, né? Ele só quer aprovar o que ele quer, entendeu? Aí quando ele não quer, ele fica com a cara desse tamanho, entendeu? Sai
dando rabisaca para todo mundo, esculhamba todo mundo. Eu não vou mais para aquele negócio, não. Mas, meu irmão, é democracia. Democracia é assim. Você não tem representantes políticos que você deseja, nem sempre. Entendeu? Mas quem escolheu foi você. A maioria. Às vezes em casa também é da mesma forma, entendeu? É a maioria que define, porque na igreja o irmão só quer fazer a sua vontade. É no voto. Então, se você está achando ruim, no momento da discussão, não arengue com o irmão, não. Mas argumente, fale, coloque as razões, comprove, mostre. É melhor isso por causa disso. Use o seu poder de persuasão. Peça a Deus que lhe ilumine. E lhe capacite. Se você vê que isso é o certo, ore. Senhor, abençoa nessa decisão aqui, faz a tua vontade, me dá sabedoria, move o coração dos irmãos. Deus é ou não é poderoso para fazer essas coisas? Ou talvez ele seja poderoso para curar um enfermo da nossa família ou nós mesmos, mas as decisões da igreja não. É no pau aqui, entendeu? Não é assim, meus irmãos. É o mesmo princípio, é o mesmo Deus. Quer dizer que ele não é capaz de agir através do povo? Se nós orarmos, buscarmos, com certeza. A grande questão é esta. Muitas vezes a gente vem para a Assembleia armado. Não é com arma não, né? Mas a gente vem para a Assembleia já com aquele negócio. Eu estou aqui, se fulano vier, eu já vou com minha proposta na cabeça. Já combinei com os irmãos no domingo, entendeu? Olha, vai ter isso, a gente vai fazer assim, me apoie, que eu lhe apoie, aquela confusão toda. Aí eu digo, isso é o espírito cristão? Essa é a forma de nós exercermos a responsabilidade de sermos sacerdotes de Deus? Por isso que a base da doutrina está lá atrás. Você é um sacerdote. Você acha que Deus se agrada dessa motivação? Você acha que Deus se agrada disso que você está tentando fazer? Então, o sistema é lindo. Às vezes a gente corrompe com os nossos pecados. Mas se a gente for seguir a sequência, por isso que eu trabalhei aonde? Desde a base, o sacerdócio. Se a gente tiver isso aí, não vai ter problema. Pode até haver, porque seres humanos, a gente sabe, todos nós somos passivos de falha. O próprio Paulo mesmo brigou com Barnabé porque achava correto não levar João Marcos, e Barnabé disse que achava, e Paulo disse que não achava, e lá vai. Eu sei que houve uma dissensão muito grande entre os dois. João Marcos acabou sendo levado. Aí lá na frente, Paulo se arrependeu e disse que João Marcos era útil, porque Paulo não era infalível, não. E ele reconheceu isso. Então isso é que é bonito no cristianismo, entendeu? Reconhecer os erros. Qual o problema? Paulo dizer, eu sou apóstolo, rapaz, eu vou lá me rebaixar esse negócio? Não. A minha opinião. Paulo diz, não, a minha é útil. Olha o que é um homem de Deus. Olha que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que reconhece que errou, porque nós não somos perfeitos. Então, até mesmo em termos de assembleia, podemos errar. A maioria pode errar, pode acontecer. Por que não pode? Pode. Mas Deus tratará quando isso acontecer. Deus tratará. E talvez iremos rever o nosso erro e refazer aquilo ali que porventura nós tenhamos cometido engano. Isso faz parte porque nós somos humanos, mas não exime da nossa responsabilidade de fazermos as coisas certas. Então, proposta, apoio, discussão e voto. E depois que vota, eu vou dizer o que é que vai acontecer. Vá, Roberto. Aí acabou. Aí não pode. Depois que votado, eu vou dizer o que é que vai acontecer, mas depois que votado, pelo menos naquela assembleia, não pode, entendeu? Foi decidido. Naquele momento foi a vontade de Deus. Pode até mudar-se, mas naquele momento foi a vontade de Deus. Até ser colocado em votação, é como acontece no sistema eleitoral, né? Você tem até 5 horas para votar, mas depois faz free. Aí, meu irmão, aí não tem mal o que fazer, é 4 anos. 4 anos aguentando, não tem, viu, Enio? É 4 anos aguentando. Mas tem que ter um impeachmentzinho, mas via de regra você vai ter que aguentar, entendeu? É voto. Seguir em frente. Hã? Como é? A nossa ainda pode. Depois de 30 dias, certo? Alguém mais falou? Não? O que acontece? Eu estava conversando mesmo com a irmã, um dia desse, a irmã fazendo certas críticas ao nosso sistema, e é nosso, né? Mas acontece de tudo, né? Não, porque não vou, porque se decide, depois não se decide, depois é muito... Meu irmão,
A irmã está reclamando de decisões que foram tomadas. Por que a irmã não foi? Ah, não vou porque é muita bagunça. O problema é seu. Você não tem o que reclamar, não. Está achando ruim? Vá. Agora vá. Porque ficar em casa e reclamar aquilo que foi decidido, meus irmãos, desculpa a expressão, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Está achando ruim? Vai lá discutir. Agora vá. Porque aí quando chega lá, fica... Não tem nada para falar, não. Aí, não queria que fosse assim. Era aí, meu irmão. Vamos brincar com o sistema, não, porque aí é brincadeira, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Por isso, meus irmãos, essa questão do estudo eu acho importante para a gente poder se instruir em relação a isso aí. Porque às vezes a gente age como menino, entendeu? E não pode ser assim. Não pode ser assim, certo? Aí, ó, em relação a isso aí, ó, as decisões devem ser observadas por todos. Ah, mas eu não queria aquilo ali. Problema teu. Vai ter que obedecer. Porque se você não obedecer, você está sendo rebelde. E a Bíblia diz o que vai acontecer com os rebeldes. Você quer passar por isso aí? Ah, mas foi injusto. Então que Deus cobre, ore nesse sentido, volte na próxima oportunidade do assunto, mas até então vai ter que ser obedecido, a não ser que seja alguma coisa que fira a palavra. Que pode acontecer. De alguma coisa que fira frontalmente a palavra. A gente não pode ser obediente a isso aí. Porque a gente tem que ser obediente ao Senhor. Mas se não foi por coisas que firam a palavra, tem que obedecer. Mas para ver essa questão de ferir a palavra, tem que ser uma coisa muito, muito específica mesmo. Mas, em geral não, porque a Assembleia é uma autoridade. E a Bíblia diz que a gente deve ser submisso às autoridades humanas, quanto mais às divinas. Quanto mais às divinas. Certo? Então, ó, as decisões só podem ser revogadas por outra Assembleia. Foi o que o pastor Miranda falou. Não tem 30 dias para trazer o assunto de novo. Encaminhe para os oficiais, fale na Assembleia, bote de novo em votação, mas por hora vai ter que obedecer. Vai ter que obedecer. Isso é congregacionalismo. Ele não é feito para beneficiar a mim, ele não é feito para beneficiar a você, não é feito para beneficiar ninguém. Mas ele é feito para promover a glória de Deus. E essa deve ser a nossa motivação. Eu vou apoiar, eu vou discutir, eu vou votar nisso aqui, porque eu sei que isso está promovendo a glória de Deus. Se a gente fizer as perguntas, essa pergunta básica antes, isso aqui vai promover a glória de Deus, meus irmãos, as nossas assembleias vai ser uma paz. Não, isso aqui não vai promover a glória de Deus, não. Isso aqui não vai promover a expansão do evangelho, não. Tem determinadas coisas que você vai até abrir mão, porque você vai saber que em abrindo mão, Deus vai ser glorificado. Não é verdade? Agora a gente já vem armado, eu quero porque eu quero, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, e Deus? Deus eu não sei onde é que está, não, mas a minha vontade está aqui, entendeu? E é por isso que muitas vezes a gente tem tanto problema em relação à Assembleia. Não é essa a motivação. A nossa motivação é vir. Para quê? Deus vai ser glorificado através das nossas ações, das nossas decisões. E tudo que eu for decidir, eu vou decidir seguindo esse princípio. A glória de Deus. Não é o que Paulo diz na 1 Coríntios 10:31? Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para quê? Isso tem que reger também as nossas assembleias. Certo? Então, fechando aqui, que eu sei que eu estourei o tempo. Ó, aplicações, só para fechar. Conscientes de que Deus realiza a sua vontade através do governo democrático, cabe-nos participação. Você é membro da igreja, o que é que você está fazendo no dia da Assembleia? Estou assistindo televisão, desliga esse negócio, vá para a igreja. Se for novela, não era nem para assistir. Então, vá para a igreja, seja um agente de Deus nas decisões, na promoção do reino de Deus aqui na terra, porque Deus lhe chamou para isso. Você é um sacerdote para isso. Não fique em casa, vá para a igreja. Ore, clame a Deus para que você possa, é o segundo ponto, né? Ore a Deus para que Deus faça a sua vontade através do seu povo. Não é a sua própria não, mas é a vontade de Deus. E aí, ó, submissão. Aceitarmos as decisões como fruto da vontade de Deus. Participação, oração e submissão. Seguindo isso aqui, meus irmãos, vai ser o céu aqui na terra, entendeu? Mas também quando isso não é seguido, vira um inferno. Mas não é esse o objetivo, entendeu? A Assembleia é para Deus ser glorificado, seu reino ser promovido. E nós devemos participar, não só com a postura certa, mas com as motivações certas, para que isso de fato venha a acontecer. Então, eram algumas informações que eu queria dar em relação ao nosso governo, que é lindo, maravilhoso.
o governo nacional. Dá uma dor de cabeça grande às vezes, mas ele é lindo, ele é maravilhoso. Certo, meus irmãos? Então era isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, para nós podermos esclarecer. Se não tivermos, depois os irmãos perguntam ao pastor Miranda. Não? Então que Deus nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra em nós. Que Ele nos dê esclarecimento sobre esse assunto, que é tão maravilhoso, tão importante para a vida das nossas igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.